Abre comigo a tua Bíblia, Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo é o 20, a partir do verso 19. Segundo escreveu São João, capítulo 20, a partir do verso 19. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Podem tomar os vossos assentos. Antes de tudo, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta tradicional escola bíblica do Belém, 78ª edição desta que é a nossa escola bíblica de referência no Brasil, das Assembleias de Deus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, estar ao lado e junto de homens de Deus que nos inspiram, que ministram, que pregam a palavra e lideram a Igreja do Senhor aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. De maneira especial, quero prestar minha gratidão ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente aqui da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Confradesp, também pastor José Wellington Júnior, vice-presidente dessa igreja e presidente da nossa CGDB, com um convite muito honroso e de grande responsabilidade para falar a palavra de Deus para homens de Deus. Quem é homem de Deus, dê um glória a Deus aí. Também quero aqui, em nome do pastor Heber Souza, nosso companheiro, cumprimentar todos os obreiros que aqui estão participando desta escola bíblica e também aqueles que nos acompanham pela internet. Pastor Heber tem sido um canal de bênção aqui nas nossas vidas, aqui durante esses dias, nessa nossa estada aqui em São Paulo. Queremos trazer a saudação do nosso pastor, ali presidente da Assembleia de Deus, que está em Cuiabá, pastor Silas Paulo de Souza, onde sirvo a Igreja do Senhor. Eu sempre digo que é uma alegria poder estar aqui e trazer a saudação de Cuiabá, porque Cuiabá é terra quente e é terra boa. Quem já esteve em Cuiabá sabe que ali é uma terra quente, calorosa e calorenta. Cuiabá tem 4 estações e somente um clima, quente. Ali Cuiabá é quente dia sim e dia sim. Mas nós estamos ali servindo ao nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus? E quero convidar quem quiser, nos faça uma visita lá. Nós temos lido um texto, e você pode nos acompanhar na sua apostila, na página 255, com o tema que nós propomos. É uma mensagem expositiva com diversas aplicações, e o tema que eu gostaria de falar nesta manhã, com a direção do Espírito Santo de Deus, é uma jornada transformadora do sepulcro ao cenáculo. Do sepulcro ao cenáculo. Primeiramente, gostaria de voltar os nossos olhos para os versos que nós acabamos de ler, no capítulo 20 do Evangelho de João. A Bíblia nos diz aqui, no verso 19, texto que lemos, o que estava acontecendo ali. E é interessante aqui nós percebermos que esta mensagem, ela vai ter, primeiramente, esse ponto de partida, e depois nós vamos voltar ao capítulo 20, que é o fundamento dessa exposição. Mas observe que aqui a Bíblia diz que os discípulos
chegada a tarde daquele dia, que dia era este? Era o domingo, dia da ressurreição de Jesus. Mas observe que a Bíblia diz-nos aqui que, sendo o primeiro dia da semana, o relato nos diz que as portas estavam fechadas. E eles estavam onde? Eles estavam no cenáculo. E o cenáculo era um lugar comum que os discípulos habitavam, que eles moravam. Diversas vezes eles se reuniram com o Senhor nesse ambiente que era um ambiente de comunhão, era um ambiente de oração e era também um ambiente de aprendizado da palavra. Quando nós vamos para o original, a palavra grega que se aplica aqui ao cenáculo é anagaion. É interessante perceber que esta palavra cenáculo vem do latim cenaculum. É interessante que quando você pega, inclusive, no espanhol, essa expressão cenáculum, nada mais é do que um local de jantar. Estive recentemente ali na Espanha, eventos para a formação do discipulado daqueles homens de Deus. Ali aconteceram eventos maravilhosos, como nós lemos, por exemplo, nos evangelhos. Foi exatamente dentro do cenáculo que aconteceu a última ceia. Nós sabemos, e Lucas nos relata isso, Jesus orienta inclusive a escolha desse local para seguir um homem que estava com um cântaro na cabeça, e os discípulos deveriam segui-lo. Segundo alguns estudiosos, era exatamente esse ambiente que eles utilizariam com frequência. O local de habitação não era um local pequeno, mas não era também muito grande, mas era um local que poderia congregar algumas dezenas de pessoas. É exatamente dentro do cenáculo que acontece a última ceia. É nesse local que nós temos essa cerimônia de comunhão e também esse local que Jesus expressa a própria memória da sua morte. É exatamente dentro do cenáculo que nós vamos ver também este ambiente em que Jesus realiza a cerimônia do lava-pés, ou seja, aquela ocasião em que ele chama os seus discípulos, a começar por Pedro, e realiza ali essa lavagem dos pés, dando um ensinamento, primeiramente um ensinamento de serviço, de servo, mas também um ensinamento de purificação, porque é isso que o crente precisa passar, pela purificação e pela santificação. Nós temos ali um verdadeiro exemplo de humildade. É exatamente dentro do cenáculo também que Jesus vai proferir orientações e ensinamentos sobre as últimas coisas. Se você voltar, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de João, nós estamos diante de um contexto dentro do cenáculo em que Jesus dá os últimos ensinamentos para os seus discípulos. É exatamente ali que no capítulo 14 ele vai dizer para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos perceber que o cenáculo era um lugar de comunhão, de aprendizado. O cenáculo era um lugar exatamente onde nós recebemos a nossa esperança escatológica, ou seja, nós somos alimentados por uma convicção de que o reino de Deus não se restringe a esse momento, mas que Deus tem algo melhor preparado para o seu povo. E é exatamente também dentro do cenáculo que vai acontecer um outro evento memorável e significativo para os crentes, que é o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Posteriormente, como nós vamos ler no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas o que me chama a atenção é que nesse contexto, nesse domingo, os discípulos agora se reúnem, no domingo à tarde,
Eles voltam para o cenáculo, local de habitação, mas aqui o contexto é um contexto diferente. No momento em que eles chegam no cenáculo, eles estão com medo e por isso eles estão com as portas fechadas. E por que eles estão com medo? Porque o seu mestre havia morrido. E até esse momento eles estão com o coração, com a mentalidade, acreditando que Jesus de fato está morto. Ainda eles tinham um conhecimento parcial. E o medo deles se deve ao fato de acreditarem que assim como Jesus havia sido perseguido, julgado e morto, a mesma coisa haverá de acontecer com eles. É por isso que eles estão com a porta do cenáculo fechada e eles estão dentro desse ambiente. Agora imagine comigo, para nós pensarmos e refletirmos como se encontra o coração desses discípulos. Eles estão em primeiro lugar com medo. Em segundo lugar, eles estão tristes e impacientes, porque o seu mestre já não mais está com eles. Em terceiro lugar, eles também estão frustrados, é claro. Imagine, esses homens haviam recebido um chamado da parte do mestre, exatamente para pregar a mensagem de salvação. Muitos haviam saído das suas cidades, das suas residências, deixado os seus trabalhos, estão seguindo agora o mestre, e eles acreditavam de fato que aquilo haveria de se cumprir, e de fato nós sabemos se cumpriu, mas no coração deles há ainda esse medo, esse temor e sobretudo uma frustração. E o que é a frustração senão uma expectativa que não se concretiza? O que é a frustração senão aquilo que nós imaginamos que vai acontecer e não acontece? O que é a frustração senão algo que nós esperamos que vai se realizar da forma como nós imaginamos e não se efetiva? Os discípulos estão dentro desse contexto. Eles estão com medo, eles estão impacientes e eles estão frustrados. E eu acho interessante porque isso expressa muito bem o momento que nós podemos viver acerca do ministério. Um momento de medo, de impaciência e de frustração. As coisas parecem não acontecer da forma como nós imaginamos. As coisas parecem não se desenrolar da forma como nós planejamos. Muitos de nós abandonamos o nosso trabalho e estamos na obra do Senhor. Muitos de nós colocamos o nosso coração por completo na pregação, no ensino, no pastoreio, e parece que não acontece da forma como nós imaginamos. E parece que a frustração vai tomando conta de nós. Os discípulos estão frustrados, mas tem uma coisa: Deus já havia feito algo maravilhoso para eles. E para nós entendermos isso, eles estão no cenáculo. Mas é preciso, antes de viver esse momento no cenáculo, é preciso voltar ao sepulcro. É por isso que é necessário nós voltarmos ao capítulo 20 aqui do Evangelho de João, para nós termos aqui alguns ensinamentos importantíssimos. Eu chamo a sua atenção agora para você acompanhar comigo a partir do capítulo 20. O capítulo 20 aqui, a partir do verso 1, narra na perspectiva de João a ressurreição de Jesus. E você sabe que nós temos várias perspectivas da ressurreição de Jesus. Os evangelistas vão fazer isso. Alguém às vezes questiona a diferença de perspectiva entre João, Lucas e Mateus ou Marcos, mas o que nós precisamos entender é que cada evangelista foi usado por Deus, guiado e inspirado pelo Espírito Santo, para escrever o Evangelho segundo a perspectiva que Deus lhe deu. Não há contradição entre os evangelhos, há uma complementariedade naquilo que Deus usa cada um, porque a igreja do Senhor é assim, não tem maior e não tem menor, quem usa é Deus. Um obreiro complementa o outro. Ninguém é suficiente por si só. O único que é suficiente é Cristo, que é o cabeça da sua igreja. E aqui nós temos agora João relatando isso. E é interessante nós percebermos, na medida que nós lemos aqui o relato da ressurreição por meio de João, nós extraímos grandes ensinamentos dessa caminhada cristã. O capítulo 20, segundo alguns autores do Evangelho de João,
é o clímax do Evangelho. E nós podemos perceber isso. Eu gostaria nesta manhã de utilizar um recurso com muito cuidado na aplicação e na hermenêutica bíblica, que é o recurso da alegoria. Nós sabemos que precisamos tomar um grande cuidado ao fazermos isso, mas utilizando aqui os limites bíblicos nós poderemos fazer. Tanto é assim que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, utiliza esse recurso, quando ele compara a antiga lei H e o Novo Testamento, a nova aliança com Sara. Significa dizer, portanto, que utilizando os limites das Escrituras, nós temos autoridade para fazer isso. Volte-se agora para o verso 1 que diz aí, eu gostaria que todos estivessem atentos à palavra de Deus. Acompanhe comigo. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E o verso prossegue dizendo, e viu a pedra tirada do escuro. Olha que coisa mais interessante nós vemos aqui. Maria Madalena, que foi aquela que foi liberta pelo Senhor de 7 espíritos demoníacos, nessa passagem aqui, ela representa uma virtude teologal que é a própria fé. Maria está em busca de respostas. Obviamente ela está indo para o sepulcro para ver o corpo de Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus havia sido morto, sido enterrado ali, colocado no sepulcro, e agora nós temos Maria Madalena que vai ao sepulcro. É interessante nós percebermos aqui esse elemento vital, porque ela vai logo cedo, de madrugada. Sabe qual que é a melhor definição que nós temos aqui da fé? Está aqui no seu texto bíblico e às vezes nós não percebemos isso. O que é a fé? A fé, nós sabemos, o escritor aos Hebreus nos disse isso. No capítulo 11, no versículo 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é a fé? Está aqui. Veja o que diz-nos aqui. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Mas diz o verso, aí tem uma vírgula e diz assim, e viu a pedra tirada do sepulcro. Era escuro, mas ela viu a pedra. O que é a fé? A fé é a virtude de ver no escuro. A fé é quando os nossos olhos humanos não conseguem perceber aquilo que está acontecendo na realidade, mas aquele que tem fé que brota no seu coração, vê onde o homem não vê. A fé colocada no coração por Deus é aquilo que Deus coloca e que somente o homem usado por Deus consegue perceber. Eu não estou vendo o crescimento dessa igreja, a igreja é pequena, tem poucos membros, eu não estou vendo, mas Deus dará crescimento. Eu utilizo como exemplo aquilo que o nosso saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, nosso líder que deixou um legado ali na Assembleia de Deus de Cuiabá, quando o pastor estava em busca de um terreno para construir o grande templo, ele recebeu então a oferta de um terreno, mas ficava uma região de Cuiabá inóspita, era um brejo, ninguém dava nada por aquele terreno, não era nada. Mas quando o homem de Deus está na orientação de Deus, Deus dá uma visão além daquilo que o homem pode ver. Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, por uma orientação de Deus, construiu o projeto, portanto, do grande templo. Não tinha nada, era um brejo. Deus deu uma visão àquele homem, construiu o grande templo e hoje está numa das regiões mais valorizadas de Cuiabá. A igreja cresceu e juntamente com a igreja cresceu a cidade. Quem faz isso? É Deus quem faz isso. E Deus fala conosco. O que é a fé? A fé é você ver no escuro. A fé é você ver que as coisas estão difíceis para o crescimento do ministério.
Mas Deus dá uma visão para você dizendo: ninguém está vendo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Você não vê saída, mas Deus já abriu as portas. Você não vê solução do ponto de vista humano, mas Deus já proveu um escape necessário para a tua vida. É isso que nós vemos aqui. Ela viu a pedra tirada do sepulcro, e a Bíblia diz aqui: e ela correu. Ela vai a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz aqui que Maria corre e vai em busca de Simão Pedro, e a Bíblia diz aqui, faz referência a um outro discípulo a que Jesus amava. Quem era esse discípulo? João. Então nós temos aqui Maria chamando Pedro e João. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira, ela não caminha sozinha. Fé que é fé não anda sozinha. A Bíblia nos diz lá em Tiago, porque a fé precisa se manifestar pelas obras. Ou seja, a fé precisa de companhia. E nesse caso aqui, Maria chama a Pedro. E Pedro é o grande exemplo da esperança. Pedro é o apóstolo da esperança. Nós vemos isso quando lemos as cartas do apóstolo Pedro. Nós vemos principalmente na primeira epístola, em que ele escreve a sua carta, nós chegamos a esta conclusão. Mas é interessante nós percebermos também que chamam aqui a João. E quem é João? João é o apóstolo do amor. João é aquele que estava sempre ao lado de Jesus, e nós percebemos isso através das suas cartas e da sua vida. Um homem que era amoroso, que falava do amor de Deus. Eu acho interessante que na medida que nós lemos essa passagem bíblica, nós vemos então a confluência das três virtudes da fé cristã. Repita comigo: fé, esperança e amor. Agora observe que coisa interessante. A Bíblia nos diz que na medida em que ela avisa aos apóstolos, acompanhe o que está no versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. A Bíblia diz no verso 4 o seguinte: e os dois corriam juntos. A Bíblia diz que os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, ou seja, o amor correu mais rápido que a esperança, porque o amor é o que vai na frente. O amor é o maior. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. O amor é fundamento da vida cristã e do ministério cristão. Mas observe aqui nessa dinâmica e nessa corrida, a Bíblia nos diz aqui: mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Observe comigo, eu queria que você atentasse. Verso 5: e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. João chega primeiro, mas não entra. Chega, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Observe que coisa interessante. João chega primeiro, o apóstolo que representa o amor. Mas quem entra primeiramente no sepulcro é Pedro. É o apóstolo da esperança. Porque é exatamente isso que a esperança faz. A esperança é aquilo que chama e atrai a vida do crente. A esperança é uma convicção profunda que dirige a vida do crente. E aqui é importante nós fazermos uma grande distinção. Esperança não é otimismo humano. Otimismo é quando alguém diz assim: olha, fique tranquilo, as coisas vão dar certo. Fique tranquilo que no fim tudo vai dar certo. Isso daí é mero otimismo humano. Sabe por quê? Porque o otimismo só acredita que as coisas vão dar certo.
A esperança é diferente. A esperança é uma convicção profunda de que Deus está conduzindo todas as coisas. A esperança é uma convicção profunda de que Deus está dirigindo cada passo da nossa vida. A perspectiva do otimismo diz assim: olha, vai dar certo. Mas a esperança diz assim: olha, pode dar certo, mas pode dar errado. Mas uma coisa nós temos a convicção: Deus estará conosco, seja uma ou seja de outra forma. Nós vivemos uma época em que nós ouvimos algumas pregações que estão falando não de esperança bíblica, não de esperança cristã, mas estão pregando aí um tipo de otimismo que é o otimismo humano. É o avanço da sociedade, é a sua prosperidade do ponto de vista humano. É exatamente por isso que nós estamos vendo o crescimento de muitos pregadores que na verdade se equiparam a coaches. Estão simplesmente pegando uma palavra que diz assim: olha, venha para cá e a sua vida vai melhorar. Venha para cá que você vai ganhar dinheiro. Venha para cá porque você vai se desenvolver profissionalmente. Deus pode fazer isso, mas a pregação verdadeira e bíblica não se baseia no otimismo humano. A pregação bíblica é uma pregação que se alicerça na esperança de Cristo Jesus. E sabe o que eu acho mais interessante? O que eu acho mais interessante é que esse tipo de pregação ela vai ganhando espaço no nosso meio. Parece que aqueles que recebem mais espaço muitas vezes são aqueles que afloram um desejo de crescimento do homem. Muitas vezes nós estamos percebendo que pessoas que recebem oportunidades em muitos lugares são pessoas que são avaliadas não pela palavra que pregam, pela Bíblia que expõem e pelo testemunho de vida, mas é pela quantidade de seguidores que tem nas suas redes sociais. Mas Deus nos chamou para pregar e viver a sua palavra, a palavra verdadeira, aquela que é baseada no testemunho, na fé, na esperança e no amor que nós encontramos na tua palavra. Se você confia nessa palavra, dê um glória a Deus aí. Fé, esperança e amor. Ministério que perdeu a fé é um ministério que está fracassado. Ministério que perdeu a esperança é um ministério fracassado. Ministério que perdeu o amor pelas almas e amor pela palavra é um ministério fracassado. Se nós perdermos o amor pela palavra de Deus, o que será feito do nosso ministério? Se nós perdemos a convicção de que Deus age no meio da sua igreja, o que nós faremos pelo nosso ministério? Alguém diz assim: mas a fé é um instrumento de trabalho do obreiro. Não, a fé não é instrumento de trabalho do obreiro, até porque o obreiro não tem trabalho, o obreiro tem vocação da parte do Senhor. Nós não somos profissionais, nós somos vocacionados da parte de Deus. E eu sei, meus irmãos, que em algum momento nós podemos entrar em uma espiral difícil. A crise da fé. O ministério contemporâneo tem passado por algumas crises. Primeiro, crise de identidade, quem nós somos, para o que nós somos chamados a fazer, a pregar e a viver. Nós estamos vendo em alguns lugares uma crise que é uma crise ética. Nós estamos vendo em alguns lugares uma crise que é uma crise mental. Quantos pastores estão passando por profunda depressão? Quantos pastores não têm coragem de se abrir com um companheiro e vão se implodindo internamente? Fizeram uma pesquisa ali nos Estados Unidos, de 5 pastores que foram entrevistados, 2 queriam abandonar o ministério, porque não estavam conseguindo mais conciliar a sua vida. Estavam com o coração pesado, com o cenáculo ou dentro do cenáculo, o cenáculo fechado. O que é isso? É a crise do nosso momento que nós estamos vivendo.
Nós estamos passando por uma crise, com a crise teológica, falta de conhecimento da palavra de Deus. Fizeram um levantamento outros dias para medir o grau de conhecimento bíblico de algumas pessoas. E uma das perguntas que foi feita era mais ou menos o seguinte: quem eram as epístolas? Resposta: as epístolas eram as esposas dos apóstolos. Tem noção, hein? Que barbaridade. O mais entendido falou: não, a epístola é a esposa do apóstolo Paulo. Misericórdia. Fizeram uma pesquisa também, identificaram que pelo menos 50% dos obreiros que foram entrevistados nunca leram a Bíblia toda uma vez na vida. E uma dessas crises é a crise da fé. O que é a crise da fé? A crise da fé é entender que o ministério está sendo conduzido do ponto de vista humano. Eu faço um planejamento e vejo lá na frente os resultados. Nós dirigimos, parece que o nosso ministério, muitas vezes baseado na crise da fé, acreditando que a minha capacidade e o meu mérito vai fazer com que a igreja cresça. Eu vou acreditar que o simples fato de eu conhecer bem a hermenêutica, a oratória, isso resolve, eu vou perdendo espaço para Deus agir na minha vida. A crise na fé, ela é o resultado de um coração secularizado, que eu dirijo a pregação, a liderança da minha igreja com a capacidade que eu tenho de desenvolver, de planejar e de fazer as coisas. A crise da fé é uma crise que rebaixa a autoridade de Cristo e eleva as nossas qualidades pessoais. A crise da fé é uma crise que não acredita que mais possam acontecer milagres no nosso meio. A crise na fé é uma crise que acredita que Deus não pode mais intervir nesse mundo, mas em nome de Jesus nós estamos em uma escola bíblica que é tradicional. Nós estamos em uma escola bíblica que acredita que o Deus que fez milagres no passado continua fazendo milagres no presente. Eu estou falando para obreiros aqui nesta manhã que acreditam no poder da oração. Eu estou falando nesta manhã para obreiros que acreditam que o mesmo Deus que intercedeu no passado é o Deus que conduz a história no presente. Nosso Deus cura, o nosso Deus age. Fé, esperança e amor. Você tem amor pelas almas que estão sob a sua responsabilidade. Você tem esperança que Deus está guiando a tua vida, os passos do teu ministério. É o que Deus nos confronta nesta manhã por meio da sua palavra. Ali estão os discípulos então nesse momento, e eu acho interessante que na medida em que eles vão ao sepulcro, eles não têm ainda acesso a tudo isso. Eles estão em busca de uma resposta, e eu queria que você acompanhasse comigo. O verso 20, ou melhor, o verso 7 diz assim, verso 6: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Oh, glória a Deus, a coisa começou a melhorar aqui. E a Bíblia diz no verso 7, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Veja que o discípulo vê dois elementos aqui. Ele vê os lençóis e vê também o lenço. Um que cobria a cabeça e outro que cobria o corpo. Segundo alguns estudiosos, esta forma que era utilizada ali, de deixar o lençol dobrado, segundo alguns estudiosos, mas nós não temos ratificação para isso, era uma forma comum de que um servo entendia a mensagem do seu senhor em uma refeição, na medida em que, quando ele deixava aquele guardanapo dobrado de uma determinada forma, ele suspendia a sua refeição, como que a dizer: eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou retornar. O fato é que o ponto central da nossa convicção aqui
é que a Bíblia nos diz que esse lençol estava dobrado somente para dizer uma coisa muito importante: que o corpo de Jesus havia sumido, mas não foi de uma forma caótica. Ou seja, ele não foi raptado, ele não foi roubado, sem nenhum planejamento. O fato de estar dobrado significa dizer que o corpo não estava ali, mas havia algo muito bem planejado para aquilo acontecer. Isso joga por terra algumas teorias acerca da ressurreição de Jesus. Os irmãos sabem que ao longo da história, e até mesmo nos nossos dias, muitos não acreditam que Jesus teria ressuscitado. Em primeiro lugar, existe a teoria do rapto ou do roubo do corpo de Jesus, como quer dizer o seguinte: olha, Jesus não ressuscitou, mas os judeus que roubaram o seu corpo, simplesmente para que pudessem criar depois essa nova religião. Em segundo lugar, alguém vai dizer que Jesus não ressuscitou, porque na verdade o que aconteceu ali foi uma espécie de alucinação. Ou seja, aqueles discípulos, eles ficaram tão alucinados naquele contexto e foram colocados em um transe psicológico tão grande que eles perderam a capacidade de discernir e passaram a acreditar que Jesus havia ressuscitado. E a terceira teoria é a teoria de que Jesus não havia morrido, mas que ele havia simplesmente desmaiado. E quando ele aparece, simplesmente é algo natural. Mas acompanhe comigo, todas essas teorias são teorias furadas. Comecemos a dizer acerca da teoria que o corpo de Jesus havia sido raptado ou roubado pelos seus discípulos. Do ponto de vista físico, isso poderia acontecer, mas acompanhe comigo. Imagine que esses discípulos, após a ressurreição de Jesus, com o início da igreja primitiva, eles tinham uma convicção profunda de que Jesus havia ressuscitado. Tanto é assim, que se eles de fato tivessem inventado a história de que Jesus havia ressuscitado, não acontecendo, e tendo roubado o seu corpo, quem poderia viver uma vida baseada na mentira? Alguém disse, sim, alguém pode até viver por uma mentira, mas ninguém morre por uma mentira. E o que nós vamos ver é que esses discípulos, eles acreditavam tão profundamente que Jesus havia ressuscitado, que eles estavam entregando a própria vida à morte. Ou seja, eles tinham no profundo do seu coração que Jesus havia ressuscitado. É por isso que a igreja do Senhor, é por isso que o crente que acredita na palavra do Senhor, quando começam as perseguições, quando começam a querer tirar a vida de um crente, podem até tirar a vida, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, aleluia. Em segundo lugar, nós não acreditamos também na teoria do desmaio. Ou seja, mais uma vez, se aqueles discípulos tivessem visto um Jesus que passou por um escárnio tão grande, um sofrimento na cruz, quem poderia imaginar que ele, saindo dali semi-morto, seria o grande líder daquela região? Impensável isso. Quem poderia entregar a sua vida como Pedro fez, João fez e os outros apóstolos fizeram, vendo, por exemplo, um Jesus que estava semi-morto? Ninguém faria isso. E em terceiro lugar, nós também não podemos acreditar numa teoria de um transe, de uma alucinação coletiva. Sabe por quê? Porque na verdade sim, a psicologia diz que uma pessoa individualmente pode ter alucinação, mas não existem alucinações que são coletivas. E a Bíblia diz que muitas pessoas viram o Jesus ressurreto. O apóstolo Paulo vai dizer inclusive que mais de 500 pessoas haviam visto Jesus ressuscitado. Será que todas essas pessoas estavam tendo imagens da sua mente, ou de fato Jesus havia ressuscitado?
A Bíblia nos diz categoricamente que esse Jesus ressuscitou. Nós acreditamos nisso porque a Bíblia assim o diz. Mas nós temos uma prova mais verdadeira que podemos chegar a essa conclusão. A Bíblia está dizendo aqui acerca dessa ocorrência. Quando os discípulos começam a ver ali, ainda eles não têm uma prova verdadeira. Olha o que está escrito aqui. Veja o que está aqui no verso 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creu o quê? Creu que o corpo não estava ali. Não era ainda uma convicção profunda da ressurreição de Jesus. Eles creram na palavra de Maria. Era uma convicção parcial ainda. Tanto é assim que no verso 9 nós temos assim: porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eles tornaram para casa. Eles não tinham plena convicção ainda da ressurreição de Jesus. É nesse contexto que eles vão para o cenáculo com o coração pesado. Eu disse aqui das várias teorias acerca da ressurreição de Jesus, que segundo os críticos e teólogos liberais, Jesus não ressuscitou. Nós temos evidências nas Escrituras que nos levam a essa comprovação. Só que hoje nós podemos tirar essa prova a limpo. É isso que alimenta o nosso coração e é isso que alimenta a nossa alma. E eu vou te dar aqui algumas possibilidades. A primeira coisa que você pode fazer para atestar isso é: pegue um avião, um voo, com destino à França, a sua capital, Paris. Se você não tiver condições, peça ao pastor Heber que ele vai patrocinar para você. Pegue um voo em direção ali a Paris. Chegando a Paris, você vai até um cemitério, o maior cemitério que existe ali. Um cemitério chamado Père Lachaise. É um grande cemitério. Quando você chegar nesse local, você vai encontrar os restos mortais de grandes personalidades que já existiram aqui. Ali você vai encontrar os restos mortais, por exemplo, de Jim Morrison, que foi um grande roqueiro, que foi conhecido em décadas passadas. Ali você vai encontrar os restos mortais, por exemplo, de Chopin, um grande compositor. Ali você encontrará os restos mortais de Simone de Beauvoir, a grande escritora e ideóloga do feminismo, está lá sepultada. A sua ideologia está aí, mas ela está morta, está sepultada. Mas no Père Lachaise você vai encontrar também os restos mortais de um homem chamado Hippolyte Léon Rivail Denisard, mais conhecido por Allan Kardec. Ali você vai encontrar os restos mortais desse homem. Saindo dali, você vai pegar um outro voo. Agora você vai para a Índia. Chegando ali na Índia, você vai procurar em busca dos restos mortais de um homem chamado Siddhartha Gautama, o grande líder, o grande nome do budismo. Esse homem morreu, foi cremado, e as cinzas foram espalhadas por vários locais da Índia. Isso, se você quiser, se você tiver dificuldade para chegar até esse local, peça ajuda ao pastor Caramuru, ele vai te ajudar. Se você quiser, você pode sair desse local também, pega agora um outro voo. Você vai agora para uma outra região. Você vai agora para onde? Você vai para a Arábia Saudita. Você vai para Medina. E ali você vai encontrar os restos mortais de um homem chamado Maomé, o grande líder do islamismo, o grande líder dos muçulmanos. Ele morreu e os seus restos mortais estão ali. Agora tem uma coisa: se você tiver condições, você pode agora pegar um voo e vai com destino aonde? Você vai com destino a Jerusalém.
Você vai para Jerusalém, a cidade de paz, a cidade de Deus aqui nesta terra. E chegando ali, você vai buscar então aonde enterraram o Jesus. E você vai pedir para alguém mostrar para você onde estão os restos mortais desse Jesus, desse Cristo. E alguém vai dizer para você, e lá estará escrito: não está aqui, porque já ressuscitou. Não está aqui, porque já ressuscitou. Não está aqui, porque já ressuscitou. Se você confirma esta palavra, levanta a mão para o alto e glorifique ao nome do Senhor. Não está aqui, Ele já ressuscitou. É isso que alimenta a nossa alma, é isso que alimenta a nossa esperança. E eu digo mais, é isso que alimenta o nosso ministério. O ministério que não acredita que Jesus ressuscitou é um ministério frágil. Mas a partir do momento que nós acreditamos que Jesus, Ele ressuscitou dos mortos, isso nos dá inspiração, nos dá coragem para dizer: eu estou pregando não um Cristo morto, eu estou pregando um Cristo vivo. Eu estou liderando a igreja não de um Cristo morto, mas eu estou liderando a igreja de um Cristo vivo. Eu estou pregando a palavra não de um Jesus morto, mas de um Jesus que já ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele é o dono da vida, Ele cuida da sua igreja e Ele cuida do seu ministério. Você é pastor de uma igreja de um Cristo vivo. Você lidera a igreja de um Cristo que já ressuscitou. Muitos de nós estamos em busca de um líder, de um Cristo que é um Cristo que está morto. Parece que nós estamos pregando para a igreja de um Cristo morto. Não, a nossa igreja é a igreja de um Cristo vivo. E é por isso que eu volto os meus olhos agora novamente para encerrar, que é exatamente nesse contexto aqui, no capítulo 20, que eles estão reunidos. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, as portas estão fechadas, os discípulos estão com medo, estão tristes, estão frustrados. Sabe por quê? Porque eles ainda não têm convicção de que Jesus ressuscitou. Talvez você esteja nesse estado da tua vida ministerial, com medo, as portas fechadas, com medo dos ataques, acreditando: Deus, eu larguei o meu trabalho, eu larguei a minha profissão para ser pregador e pastor da tua casa. As coisas não estão acontecendo da forma como eu imaginei. Eu pensei que seria de uma maneira, mas está sendo de outra maneira. Eu estou frustrado. Mas a nossa Bíblia diz aqui aquilo que acontece, aleluia. A Bíblia diz aqui que algo maravilhoso acontece. O que é? Jesus, Ele entra no cenáculo. Ele entra onde estão os discípulos com medo e diz assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Acalme o teu coração. A obra não é tua, a obra é de Deus. Acalme o teu coração, tire esse desânimo que há no teu coração. Deus está no controle de todas as coisas e Deus lidera esta igreja, e Jesus já ressuscitou. E Ele confirma algo mais grandioso, porque Ele diz assim: paz seja convosco. E Ele diz mais ainda, Ele diz algo que é especial. E Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Eu também envio a vós. Ele está dizendo assim: eu estou confirmando a sua chamada no cenáculo com Jesus. Jesus ressuscitado, Ele confirma a tua chamada. E é o que Deus faz aqui nesta manhã. Ele confirma a tua chamada. Ele confirma a tua chamada. Levante a tua cabeça e pregue a palavra de Deus, e lidere a igreja que colocou nas tuas mãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.